Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a usar a boca para bendizer ao Senhor. Interessante. Deus gosta de receber louvores espontâneos, mas louvar a Deus não é algo espontâneo da natureza humana. Vamos procurar entender isto. Um louvor repetitivo, gravado, dirigido assim em massa, tem um valor muito relativo. Deus quer que a gente dê a Ele um louvor como dos lábios de criança, muito espontâneo, isso tem um valor muito grande. Mas mesmo quando estamos em público, junto com outros, ou cantando, ou orando, usando a boca para louvar ao Senhor, nós precisamos internalizar aquilo, viver aquilo, pensar naquilo, para que seja uma expressão nossa, do nosso coração sincera para Deus. Isso é muito importante. Precisamos dar a Deus um louvor pensado, que seja fruto de uma convicção nossa. Deus quer que isso seja assim. Deus nos dá oportunidades de nós louvarmos a Ele com a nossa boca. Então precisamos aprender o que é louvor. E ninguém nasce sabendo isto. A gente nasce egoísta. A criança nasce chorando quando quer, cuidado, quando está sozinha, quando ela quer colo. A criança nasce egoísta, querendo mamar na hora que ela quiser e assim por diante. A criança não nasce espontânea para abraçar, beijar a mãe. A mãe ficaria maravilhada com uma atitude dessas, mas a criança não responde dessa maneira. Mas com o tempo ela vai aprender o valor de gestos de carinho e até pequena ainda, a criança pode aprender a corresponder a um abraço da mãe e a um beijinho. Ela aprende a corresponder e a valorizar aquilo. Espiritualmente, todos nós temos que aprender o valor de abraçar o Senhor, mandar um carinho, um afeto para Deus. Isso é louvor, elogio. Deus gosta que a gente se achegue a Ele para não pedir nada, só para agradecer, louvar. E a gente tem que aprender, e alguém tem que ensinar. Isto é importantíssimo no discipulado, ensinar o discípulo a dar culto a Deus. Não assistir reunião, mas dar culto a Deus, dando louvor. Nós temos que ensinar. Aqui nós temos um salmo muito interessante atribuído a Davi, o Salmo 34, que começa assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi era experimentado, tinha passado momentos de muita dificuldade na vida, em várias áreas e em várias épocas da vida. Quando novo ainda, ele cuidava de ovelhas e passava riscos, dificuldades, intempéries. De dia era sol quente, de noite muito frio, e ele tinha que estar vigiando as ovelhas sempre. Mas no meio de tudo aquilo, ele aprendeu
o valor de abrir a boca e glorificar a Deus, exaltando o Senhor, bendizendo o Senhor, falando bem. A essência do louvor é elogio. A palavra louvor quer dizer elogio. Louvor não é cântico, louvor é elogio. E a essência do louvor é isso, uma declaração de amor, de carinho, de reconhecimento, de elogio ao motivo do nosso louvor. A gente louva pessoas também e deve louvar, a gente deve elogiar, reconhecer, valorizar as pessoas com quem convivemos naquilo que é elogiável. A gente deve valorizar isso. Quando uma criança faz algo errado, a gente repreende, mas quando ela tem uma atitude louvável, a gente deve louvar a criança, elogiar. A gente treina com as pessoas para poder dar o nosso louvor a Deus. A nossa boca deve falar sempre o nome do Senhor, falar bem do Senhor. A Bíblia diz que é bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que conhece essas expressões de louvor. E ninguém nasce sabendo isso, nem ninguém nasce espiritualmente sabendo isto. É preciso ensinar, como precisamos ensinar para uma criança a agradecer, reconhecer, valorizar um carinho recebido, nós precisamos ensinar o crente novo também a dar culto a Deus, a valorizar a presença de Deus e oferecer a Ele com os seus lábios algo que seja agradável, um elogio ao Senhor. Isto é fundamental na vida cristã. No livro de Hebreus, lá no finzinho da Bíblia, nós encontramos no capítulo 13, versículo 15, o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto de lábios. Davi dizia que a gente precisa bendizer a Deus, falar bem e treinar, falar de Jesus, falar do Senhor, das coisas de Deus e falar bem. Quando nós falamos bem do Senhor, nós contagiamos quem está à nossa volta, quando nós falamos bem do Senhor. Isso é fundamental, a gente aprender e usar a nossa boca, ocupar o nosso tempo com palavras de elogio a Deus. E aí nós ensinamos o discípulo também a fazer o mesmo. Ele tem que aprender. Ele não nasceu assim, nem nasceu de novo sabendo isto. Não, tem que aprender a reconhecer, agradecer, elogiar a Deus, ocupar o tempo. Davi diz: bendirei o Senhor em todos os momentos da minha vida, bendirei o Senhor para sempre. E aqui em Hebreus 13, 15, nós lemos que nós devemos oferecer a Deus sempre o sacrifício de louvor. Sacrifício era aquilo que consistia no ato religioso de agradar a Deus, ou seja lá a divindade que fosse oferecer um sacrifício. No caso do povo de Deus, o povo aprendia a oferecer alguma coisa para Deus. Cada crente, cada cristão precisa aprender a não comparecer de mãos vazias perante o Senhor. Você tem que ter alguma coisa para dar a Deus. O que você vai dar para Deus? O relatório do que você fez durante a semana, todo o seu trabalho, seus planos e votos, ofertas especiais. Você recebeu uma bênção, um presente, um dinheiro que não esperava, quer dar uma oferta especial para Deus daquilo ali, então você oferece a Deus um presente, um sacrifício. Antigamente as pessoas ofereciam animais do seu rebanho e aqueles animais eram oferecidos em sacrifício e eram mortos e oferecidos como sacrifício no altar para Deus. E a Bíblia nos diz em
Romanos no capítulo 12, o versículo 2, o versículo 1, que nós devemos oferecer a Deus a nossa vida em sacrifício vivo e agradável a Deus. O que é o sacrifício vivo? É um culto racional, é tudo aquilo que nós fazemos, oferecendo a nossa vida em sacrifício ao Senhor. E a pastora Ana Paula lembrou bem, o sacrifício vivo tem uma característica: ele não é um sacrifício morto, ele é um sacrifício vivo. E o problema do sacrifício vivo é que ele pode querer fugir do altar. Se ele é vivo, ele pode querer fugir do altar, e o nosso eu muitas vezes quer fugir da presença de Deus. Para um programa de televisão, um passeio aqui, um churrasco aqui, uma brincadeira colar, uma diversão ali, uma novidade na internet, a gente foge da presença de Deus como um sacrifício vivo para servir a Deus, para algo que satisfaça a gente, que nos traga alguma curiosidade. Isso é mal. Um sacrifício vivo corre esse risco. Nós devemos vigiar a nossa mente para estar em sacrifício vivo, agradável a Deus. Um sacrifício de louvor é um sacrifício vivo, consciente. Não é algo natural que aconteça de qualquer maneira, é algo pensado. Você vai dedicar um tempo a Deus para ficar ali agradecendo, elogiando, engrandecendo a Deus, falando bem do Senhor, bendizendo a Ele. É consciente, é vivo, é um sacrifício de louvor, de elogio. Então, um sacrifício de elogio, sacrifício de louvor é algo de que Deus se agrada muito, mas tem que ser ensinado. Então, como o discípulo vai aprender? Claro que o discipulador, o seu mestre, o cristão mais antigo, vai parar com ele e dizer: agora vamos ficar aqui meia hora na presença de Deus. Use a sua boca, fique lembrando tudo de bom que Deus já fez e encontre palavras de elogio a Deus, e vamos aqui ficar fazendo isso. Alguém vai dizer que isso pode ser forçado. Claro, inicialmente é forçado contra a nossa natureza humana, que é decaída, pecaminosa. A nossa natureza não tem prazer nisto, tem que vir do Espírito. Tem que ser um ato de disciplina nosso, tem que ser algo pensado e decidido pela nossa cabeça. Nós, então, obrigamos a nossa boca a bendizer ao Senhor, a falar bem, a encontrar palavras de elogio ao Senhor. Você consegue entender isto? É uma disciplina para você, para todo cristão, por mais velho que seja o cristão, tem que colocar sobre si essa disciplina, não se esquecer, porque crente velho se esquece. Crente velho não louva a Deus, ele acha que é desperdício de tempo, ele vai ocupar o tempo com outras coisas, é um problema, crente velho. Então, a gente, principalmente aqueles que têm mais tempo de cristão, nós precisamos de estabelecer sobre nós essa disciplina. Vou ficar meia hora aqui orando a Deus, posso até cantar também alguma coisa, mas não vou pedir nada, só vou elogiar a Deus e engrandecer, exaltar, ficar louvando o Senhor. Isto é elogio, isso é um sacrifício de louvor que é agradável a Deus. Isso é um tipo de sacrifício vivo, agradável a Deus, que é obrigação do cristão, segundo os 10 mandamentos, o segundo mandamento. O primeiro é adorar a Deus, tirar um tempo para dar atenção a Deus, e o segundo mandamento é dar culto a Deus. Entre outras partes do culto, o louvor, o elogio. E isso é um pouco mais detalhado, então, no Antigo Testamento, a forma de bendizer ao Senhor, aqui em Hebreus, é um sacrifício de louvor, fruto de lábios, fruto pensado, raciocinado, voluntário, sincero, de lábios elogiando o Senhor. Você tem feito isto? Bom,
é importante ensinar aos novos, desde o início, esta prática. Isso é uma prática que cumpre o mandamento do Senhor, que nos renova por dentro. Passar um tempo elogiando, glorificando, exaltando, louvando o Senhor, isso faz bem, nos renova espiritualmente e dá oportunidade ao Espírito Santo de Deus de agir em nós. Comece a pensar nisso. Primeiro, você tem que estabelecer sobre a sua vida esta prática de tirar um tempo. Isso é um sacrifício, é pensado, é raciocinado. Tire um tempo para ficar na presença de Deus, só dando elogio e louvor. E ensine o novo convertido logo no início a fazer o mesmo. Ele tirar um tempo para elogiar o Senhor. E eu vou repetir para encerrar essa exortação. Inicialmente pode parecer forçado, porque não é da natureza nossa, a natureza humana carnal, elogiar a Deus, mas depois nós vamos conseguir vencer a carne e pelo Espírito vamos ter momentos maravilhosos de comunhão com Deus. Tem que aprender desde o início a caminhada cristã. Então, esteja você em qual estágio estiver, comece agora a colocar sobre a sua vida essa disciplina de louvar, passar um tempo elogiando o Senhor. E ensine isso para os novos também.